Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Saldré. Capítulo 10. De como devemos reparar nossas infidelidades. 1. Podemos frustrar os desígnios de Deus sobre nós. Toda alma que atingiu o fervor deve considerar-se como uma privilegiada do Senhor, pois as graças que a levaram até aí foram inúmeras e poderosas. Comparadas às que recebem o comum dos mortais e mesmo a grande massa dos cristãos, um simples filete de águas da graça formam como uma torrente. Exortações, bons exemplos, exercícios piedosos, leituras, orações, comunhões frequentes e, sobretudo, os auxílios íntimos, luzes preciosas, inspirações instantes, nada lhe faltou. E Deus, já o dissemos, se fez essa diferença entre umas e outras, foi porque assim o quis. Antes de considerar os méritos possíveis dessa alma e o grau de sua generosidade, ele resolveu conceder-lhe uma grande parte de seus favores. Mas se Deus põe assim à disposição das almas que chama ao fervor meios de santificação que não dá à maioria dos filhos dos homens, não se afasta todavia da lei geral que estabeleceu para todos. A felicidade incomparável que lhes quer dar a gozar nos séculos dos séculos será uma felicidade conquistada, felicidade que constitui sem dúvida um dom, mas que será ao mesmo tempo para os adultos uma recompensa bem ganha, da qual poderão dizer que, na verdade, lhes pertence e que a obtiveram pela sua coragem e sua constância. Não é de fato mais glorioso para Deus recompensar somente quem se tornou digno de recompensa, assim como só será salvo quem tiver querido salvar-se, só será colocado entre os perfeitos quem tiver querido ser santo? Haverá, portanto, no céu muitos eleitos que não gozarão do grau de glória e de felicidade que lhes fora reservado. Nosso Senhor, em sua bela parábola dos talentos, nos representa os servos dizendo ao Mestre: Senhor, vós me haveis confiado 5 talentos, eis aqui mais 5 que eu ganhei. Senhor, vós me haveis entregue 2 talentos, eis aqui 2 outros que eu adquiri. Assim poderão exclamar todos os bons servos que tiverem correspondido aos desígnios de Deus e aproveitado bem das graças recebidas. Quantos outros, menos fiéis, deverão dizer: Senhor, vós me haveis dado 5 talentos, em vez de ganhar outros 5, como o esperáveis de mim, eu não vos posso oferecer senão 1, 2 ou 3 talentos. Certamente, mesmo para esses, não haverá no céu um arrependimento que lhes possa causar a mínima dor. Isso seria incompatível com a posse do bem infinito que satisfaz a todas as aspirações do coração. Demais, os eleitos têm um tal amor à vontade de Deus, um tal respeito à sua justiça, que aceitam com alegria o não ter uma felicidade acima da que merecerem. Sua humildade é tão grande, seu reconhecimento tão vivo, que se julgam felizes demais com a parte que lhes cabe. Aqueles, porém, que foram plenamente fiéis, gozam de uma alegria que não têm os outros, a alegria de poder dizer: Meu Deus, eu vos dou toda a glória, que em vossos primeiros desígnios me haveis predestinado a proporcionar-vos. Causo a alma de meu Salvador, à Santíssima Virgem e a meus protetores e amigos do céu, tanta alegria acidental quanto devia causar. Arranquei ao inferno tantas almas, quantas vós desejáveis ser salvas por mim. Que felicidade incomparável para aqueles que podem prestar-se semelhante testemunho. E para obter tal alegria, que não acabará mais, quando nos deveriam parecer pouca coisa os sacrifícios praticados tão rapidamente, as provações passadas tão depressa. 2. O purgatório das almas pouco fiéis. Se no céu não há dolorosos pesares, não podemos dizer o mesmo do purgatório. Nesse lugar de expiação, o abuso das graças é castigado de uma maneira assustadora.
Que dor horrível é para a alma culpada, esclarecida por uma luz inexorável, conhecer tudo quanto perdeu. Vê a obediência e o amor que Deus merecia. Vê quanto foi indigna a sua ingratidão e infeliz a sua resistência aos chamados divinos. E quanto mais conhece a amabilidade de Deus, tanto mais amargo se torna o seu pesar. Sabe também todo o valor da felicidade do céu, do grau mínimo de glória, que uma vida inteira de sacrifícios não pagaria caro demais. Pois que ao menor mérito corresponde um aumento de amor e de posse de Deus que durará eternamente. Vê que, por sua culpa, perdeu inúmeros méritos, e essas perdas são irreparáveis. Oh, se ela pudesse recomeçar a vida, se lhe fossem concedidos apenas alguns anos para fazer penitência, como seria ardente, corajosa, como multiplicaria os esforços, os sacrifícios, até recuperar sem demora os méritos perdidos. Enquanto as almas do purgatório, ao menos as almas sacerdotais, e aquelas cuja vocação era trabalhar pela salvação de seus irmãos, descobrem o que perderam para si mesmas, mantendo-se aquém de seu dever, descobrem também quantas almas teriam podido salvar se deixaram cair no pavoroso abismo. Margarida Maria viu um dia uma religiosa morta havia muito tempo. Ela me disse, conta a santa, que sofria muito no purgatório, mas que Deus acabava de lhe fazer sofrer uma dor incomparável, qual a de ver uma de suas parentas precipitada no inferno. Será temerário pensar que se essa religiosa tivesse sido mais generosa em vida, teria obtido para sua parenta graças de conversão, e que foi por não o ter feito que precisou sofrer aquela visão dolorosa? Aqueles que se acham no meio das chamas, devorados pelo desejo de ver a Deus, compreendem, muito melhor que nós na terra, quão terrível é a pena do dano, e sentem muito vivamente a tristeza de haverem deixado as almas se perderem. 3. Devemos pedir a graça de reparar as nossas faltas e esforçar-nos por expiá-las. Depois da desgraça da danação eterna, não há maior infelicidade que o abuso das graças divinas. E será esse mal reparável? Em uma oração espalhada em certas comunidades, o venerável padre Balduin fazia rezar aos seus religiosos uma semelhante. É formulado esse tríplice pedido: meu Deus, tende a misericórdia e a liberalidade de me fazer reparar, antes da minha morte, todos os abusos de graças que eu tenha tido a infelicidade ou a loucura de cometer. Fazei-me chegar ao grau de mérito de perfeição, ao qual desejáveis conduzir-me, segundo a vossa primeira intenção, e que eu tive a desgraça de frustrar por minhas infidelidades. Tende também a bondade de reparar nos outros os abusos de graças que cometeram por minha culpa. Nota: o padre Lallemande ensina que devemos dirigir frequentemente a Deus esses 3 pedidos. Nada mais justo que esse pedido. Deus pode, se lhe o pedirmos, aumentar as graças que destinava a uma alma, e se essa se mostrar fiel aos novos convites que Deus lhe fizer, esse aumento de graças pode reparar as perdas anteriores. A quem não soube se aproveitar de uma provação, o Senhor poderá dobrar as provações subsequentes, mandando-lhe aquelas que teria suportado se tivesse sido sempre fiel, e outras mais, destinadas a substituir as que não produziram frutos. As ocasiões de sacrifícios podem ser igualmente duplicadas para suprir os sacrifícios recusados. As graças de esclarecimento podem ser dadas com maior abundância. A vontade pode receber maior energia. Um amor mais intenso e mais puro pode lhe ser comunicado. Essas substituições não ultrapassam o poder de Deus, nem tampouco a sua justiça. A oração, a qual Deus prometeu tudo, pode, portanto, obtê-las. Como explicar de outro modo a santidade eminente de grandes pecadores?
Suas faltas passadas foram pelo arrependimento ocasiões de maior virtude. O desejo de repará-las levou-os a praticar terríveis austeridades e a redobrar de amor. As lágrimas de Pedro, que duraram, diz São Clemente, enquanto durou a sua vida, não teriam corrido com tamanha abundância se ele não tivesse renegado a seu mestre, e por conseguinte o apóstolo não teria produzido tantos atos de amor. Nosso Senhor disse um dia a Santa Margarida de Cortona que suas penitências haviam tão bem apagado os seus 9 anos de desmandos que ele a colocaria no céu no meio das virgens. Esses exemplos e tantos outros bem mostram que nunca devemos desanimar depois das faltas, mas mostram também que não devemos nos contentar em deplorá-las, e sim expiá-las. O que torna a expiação mais necessária ainda é que sem ela não somente deveremos lamentar a perda das graças passadas, como também a privação para o futuro de graças preciosas que Deus nos destinara. É sabido que há 2 partes bem distintas na penitência: a volta da vontade a Deus pela acusação e pelo pesar sincero das faltas cometidas, e a reparação da ofensa ou da simples irreverência feita a Deus, cuja honra o pecado feriu. Aqueles que se contentam em arrepender-se de suas faltas obtêm sem dúvida o perdão, mas, se não as repararem neste mundo, deverão sofrer certas consequências muito funestas. Deus será menos pródigo de graças, e a alma enfraquecida pelo pecado não praticará a virtude com a perfeição desejada. Se num momento de alucinação, cheio de cólera contra um de seus amigos, fizer estragos em sua casa, certamente não bastará manifestar-lhe o meu arrependimento. Será preciso ainda reparar os danos. Se eu tardasse em desempenhar-me deste dever, ou se eu adiasse demasiadamente, daria provas de uma fraca amizade, e o meu amigo, sem se afastar de mim, não me teria a mesma boa vontade. De outro lado, Deus, que é o Deus de toda a santidade, se compraz tanto mais na alma, quanto mais pura é, e derrama sobre ela suas graças, em proporção desta pureza que o encanta. Ora, as faltas não reparadas deixam vestígios na alma, tornam-na menos bela e menos agradável aos olhos de Deus. Aqueles que se contentam em renegar os seus pecados, mas não querem repará-los, assemelham-se, ao meu ver, a carvoeiros ou a limpadores de chaminé que se contentassem em passar no rosto e nas mãos algumas gotas de água para tirar o que inspira maior repugnância, sem querer todavia servir-se do sabão para lavar-se. Enfim, todas as faltas cometidas, exceto as de pura fragilidade, ocasionam uma diminuição de luz no espírito que pecou contra a luz, e um enfraquecimento na vontade que, tendo-se afastado do bem e se aproximado do mal, vê diminuir a atração para o bem e aumentar a inclinação para o mal, a qual cedeu. Pela simples reprovação das faltas cometidas, a inteligência recupera parte de suas luzes e a vontade parte de sua atração para a virtude. Essas 2 potências, porém, não podem reaver tudo quanto perderam, senão por atos generosos, e contrabalanceiam os efeitos do pecado e restituam à alma seu vigor primitivo. A expiação torna Deus mais favorável, atrai graças muito mais poderosas, afasta os obstáculos que o pecado deixara na alma e que impediram a prática das virtudes perfeitas. Assim, não somente a expiação repara as faltas anteriores, mas permite também à alma elevar-se mais alto na virtude do que se não tivesse pecado. E assim se verifica a palavra audaciosa de Santo Agostinho, completando outra de São Paulo: tudo coopera ao bem daqueles que amam a Deus, mesmo seus pecados. Se ao contrário, a alma não tomar a peito expiar as faltas e reparar o abuso que fez das graças oferecidas pela bondade divina, o Senhor derramará
sobre outras essas graças que não foram aceitas, e então almas mais fiéis delas se aproveitarão. Retirai-lhe a mina e dai-a àquele que já tem 10, diz o rei na parábola das minas. E como os servos lhe objetassem, será aquele o melhor aquinhoado? O rei, mantendo a sua sentença, diz essas palavras que o Salvador tantas vezes repetiu: a quem já possui será dado mais, a quem não tem será tirado aquilo que tem. A fidelidade e as graças recebidas atrai outras novas, e assim se explica o imenso tesouro das graças concedido aos santos. 4. A quem se mostra cheio de coragem na reparação, Deus restitui as graças perdidas. É um consolo pensar que, mesmo depois de a alma ter sido infiel, ela pode, pela generosidade, recuperar o perdido. Muitos corações tímidos imaginam não poder mais voltar ao grau de fervor do qual decaíram. É desconhecer a longanimidade e a misericórdia divinas, que releiam as passagens dos profetas quando cantam essa misericórdia infinita. Não posso citar aqui senão algum deles, mas convém não esquecer que suas palavras eram dirigidas a um povo que recaía constantemente no pecado e abusava dos favores divinos de um modo incrível. Se o mal se afastar dos pecados que cometeu, se observar todos os meus preceitos e agir segundo o direito e a justiça, ele viverá e não morrerá. Todas as transgressões que cometeu não serão mais relembradas, e devido à justiça que praticou, ele viverá. Ezequiel 28, 21, 22. Mesmo que eu tenha dito ao pecador, tu morrerás, se ele se afastar do pecado e fizer o que é justo e direito, se restituir o que tirou, se observar os mandamentos sem fazer nenhum mal, certamente ele viverá, e ninguém se lembrará mais dos pecados que cometeu. Volta a Javé, Israel, pois caíste pela tua própria iniquidade. Que voltem a Javé, e eu lhes curarei a infidelidade. Amá-los-ei de todo o coração, e a minha cólera se apaziguará. Serei qual orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, estenderá suas raízes como o Líbano. Seus brotos se multiplicarão. Sua glória será como a da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Oséias 14, 2, 5. Agora ainda, diz Javé, voltai para mim de todo o vosso coração, pelos jejuns, pelas lágrimas, pelas lamentações. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e voltai-vos para Javé, vosso Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, lento a castigar, rico em bondade, e se aflige com o mal que envia. Joel 2:12. Lavai-vos, purificai-vos, retirai diante de meus olhos a malícia de vossas ações. Deixai de proceder mal, aprendei a fazer o bem. Recuperai a justiça, protegei o órfão e defendei a viúva. E embora vossos pecados fossem rubros como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, se forem vermelhos como a púrpura, tornar-se-ão como a lã. Isaías 1, 16, 18. Ó Israel, tu não serás esquecido por mim. Apaguei tuas transgressões como uma nuvem que o vento dissipa, e teus pecados como uma névoa. Volta para mim, pois te resgatei. Que o mal abandone o seu caminho e o criminoso os seus pensamentos culpáveis, e se converta a Javé, que o indultará. Que volte ao nosso Deus, pois ele é generoso para perdoar. Meus pensamentos, com efeito, não são os vossos pensamentos, e vossas veredas não são as minhas veredas, diz Javé. Assim como o céu se elevam acima da terra, assim também os meus caminhos se elevam acima dos vossos caminhos. Isso quer dizer que a misericórdia de Deus, essa misericórdia que enche o universo, ultrapassa de muito a ideia que dela podem fazer as fracas inteligências humanas. Mesmo aqueles que mais abusaram, por mais terem recebido,
devem esperar sempre, pois, se tanto receberam outrora, é porque foram os preferidos do Senhor, e só depende deles voltar a sê-lo ainda. Quando Deus concede os seus dons, nos ensina São Paulo, ou chama um povo, e também evidentemente uma alma, a uma graça elevada, não se arrependerá. Naturalmente, quando o homem opõe obstáculos, os desígnios divinos ficam suspensos, mas Deus não revoga a sua escolha. Removam-se esses obstáculos e cumprir-se-ão os planos primitivos da providência. E referindo-se aos judeus, que São Paulo nos ensina esta consoladora verdade de que, tendo eles rejeitado o Evangelho, Deus precisou tratá-los como inimigos de seu Filho e dar aos gentios as riquezas que eles recusavam. A sua infidelidade enriqueceu por conseguinte o mundo, mas eles permanecem o povo eleito. E porque são sempre queridos de Deus, quando se converterem, essa conversão trará ao mundo valiosos tesouros de graças. Aqueles, pois, que experimentaram os dons de Deus, que tiveram uma vocação de escol, se foram favorecidos por graças místicas, podem ter perdido pela infidelidade favores tão preciosos. Deus, porém, que os tratou como privilegiados, está sempre disposto a acumulá-los de graças insignes, se quiserem expiar generosamente as suas faltas. Devemos, portanto, alimentar a santa ambição de adquirir para a vida eterna essa soma de felicidade. Ou melhor ainda, já que nossa felicidade consistirá no amor e na posse do Deus amado, essa soma de amor que Deus, ao criar-nos, nos destinou, por maiores que tenham sido até esse dia as nossas infidelidades, creiamos com firme confiança que, mediante auxílio de Deus, podemos repará-las e recuperar o perdido. Mas compreendamos bem que, para obter esse resultado tão desejável, devemos ser de uma generosidade a toda prova. Deus vos convida, alma fiel, a uma grande virtude, e uma grande virtude é sempre difícil de adquirir. Nunca digais, a tarefa é árdua demais, e realmente acima de minhas forças. Só os corações pusilâmines se excusam desse modo. Quem gosta de confessar a si mesmo sua preguiça e sua covardia? Antes prefere julgar a perfeição como impossível, a reconhecer falta de coragem. Sê enérgico e cheio de força. Esta recomendação, que aparece com frequência na Sagrada Escritura, que Deus fez e repetiu a Josué, que Davi, ao morrer, dizia a Salomão, que o anjo fazia a Daniel, tomemo-la para nós. Enquanto fizermos violência a Deus por incessante orações, façamos também violência a nós mesmos por uma renúncia de todos os instantes. A oração nos obterá graças abundantes e a coragem na prática das virtudes nos permitirá corresponder a essas graças. Então a vontade de Deus se cumprirá em nós.